Olá, meus queridos alunos, seja muito bem-vindo aqui à nossa aula de exercícios sobre as grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Você já assistiu a nossa aula teórica, mas se você caiu de paraquedas, eu te aconselho a assistir a nossa aula teórica, que ela vai estar aparecendo o card aqui na tela para você assistir e tirar qualquer dúvida que fique aqui no nosso exercício. Vamos responder aqui essa nossa primeira questão, e para a gente responder todas essas questões nós vamos precisar seguir um passo a passo, e o primeiro ponto desse passo a passo é a sua inscrição. É isso mesmo, meu querido aluno, clique aí no botão de se inscrever e ative as notificações, porque você inscrito, você vai começar a sua trajetória para deixar de ser um leigo na matemática. Então fica aqui com a gente até o final dessa aula. Nós vamos ter 4 questões para você aprender de vez esse conteúdo. Vamos lá. 3 caminhões transportam 250 metros cúbicos de areia. Quantos caminhões iguais a esse serão necessários para transportar 7.000 metros cúbicos de areia? Preste bem atenção, porque o nosso passo a passo consiste em identificar se a questão ela se trata de grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Então nós vamos colocar aqui que nós temos 3 caminhões que transportam 250 metros cúbicos de areia. Legal, interessante. A questão quer saber quantos caminhões, ou seja, X, serão necessários para transportar 7.000 metros cúbicos de areia. Para a gente descobrir se é diretamente proporcional ou inversamente proporcional, nós temos que relacionar essas grandezas. E as grandezas aqui serão os caminhões e os metros cúbicos de areia. A gente tem que observar o seguinte: o caminhão ele vai ter um limite para transportar de areia. Então, se a quantidade de areia ela subiu, aqui ele veja que ela aumentou, a quantidade de caminhões ele também vai ter que subir, porque eu vou precisar de mais caminhões para transportar mais areia. Logo aqui a questão ela será com grandezas diretamente proporcionais, e com essas grandezas diretamente proporcionais nós vamos utilizar a fórmula para números diretamente proporcionais. Nós vamos escrever aqui as razões de 3 sobre x vai ser igual a 250 sobre 7.000. Essa aqui vai ser a nossa formulazinha mágica. Nós vamos multiplicar meios por meios e extremos por extremos. Se você não entendeu essa lógica aqui é porque você perdeu um pouco da nossa aula conceitual. Então eu aconselho a você assistir a nossa playlist que está abordando esse conteúdo de cabo a rabo, de ponta a ponta, tá certo? Nós vamos ter x vezes 250 será igual a 250x, e 3 vezes 7.000 eu vou ter 21.000. Legal? Logo x vai ser igual a 21.000 dividido para 250. Deixa eu subir aqui um pouquinho para vocês verem. 21 eu cortei aqui, olha, 0 com 0 ficou 2.100 dividido para 25. Eu posso fazer essa divisão aqui, claro. 210 para 25 vai ser igual a 4 e vai me sobrar 10. 10 com 0, 100. 100 dividido para 25, 5. Logo eu vou precisar de 45 caminhões para transportar toda essa areia aí que a questão nos propôs. Vamos para a nossa segunda questão agora. Para percorrer 310 quilômetros, eu já vou colocar aqui. Vamos começar aqui a nossa segunda questão. Para percorrer 310 quilômetros, eu já vou colocar aqui 310 quilômetros. O carro de Afonso gastou 25 litros de gasolina. Já vou colocar aqui direto, 25 litros de gasolina. Nas mesmas condições, ou seja, viajando nessas mesmas condições, Afonso quer saber quantos quilômetros, ou seja, x, quantos quilômetros o carro dele percorrerá com 50 litros. Então já vou colocar aqui, olha, 50 litros. Pessoal, eu quero que vocês observem o seguinte para resolver essa questão, porque ela é muito simples. A quantidade de litros da gasolina, ela dobrou. Ela passou de 25 para
50, foi 2 vezes maior. O que é que vai acontecer com a quantidade de quilômetros? Isso aqui explica a definição de grandezas diretamente proporcionais. A nossa definição ela diz que quando uma grandeza ela duplica a outra grandeza, ela também duplica. Porque se ele tem mais litros de gasolina, obviamente ele vai percorrer uma distância maior, ele vai duplicar. Se ele duplica a quantidade de gasolina, ele vai duplicar a distância percorrida. E o dobro de 310, logo nós vamos ter aqui que x é igual a 620 quilômetros. Bem simples, não foi essa? Vamos agora para a nossa terceira questão. Se você chegou até aqui, eu tenho certeza que você está gostando da aula, então peço que você deixe aí o seu like, clica aí, porque vai ajudar demais para o YouTube compartilhar essa aula com mais pessoas. E se você puder compartilhar, se você tiver algum amigo, algum colega que esteja estudando esse conteúdo, compartilha aí nessa setinha no WhatsApp dele para que ele possa assistir essa aula também. Vamos lá. Uma torneira que despeja 15 litros de água por minuto enche uma piscina em 2 horas. Vamos para a letra A. As grandezas indicadas em litros por minuto e em horas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Observe aqui o seguinte, pessoal, que a torneira ela está despejando 15 litros de água por minuto. Eu vou colocar aqui 15 litros barra segundo, 15 litros por segundo, e essa piscina ela tem uma capacidade de água, e essa capacidade de água em 2 horas ela vai estar vazia. Legal? Certo, muito bom. O que acontece aqui, pessoal? A nossa questão ela quer saber se essas grandezas aqui elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Observe comigo o seguinte: se nós dobrarmos aqui a quantidade de litros por segundo, o que é que vai acontecer com o tempo? Se a torneira ela está despejando uma quantidade maior de água, logo a capacidade dessa piscina ela vai secar mais rápido, porque vai estar saindo mais água a cada segundo. Então essas grandezas aqui elas serão inversamente proporcionais. Vou colocar aqui, olha, inversamente, porque se a quantidade de água que está saindo aqui da nossa torneira ela duplicar, o que é que vai acontecer aqui com o nosso tempo? Ele vai ser reduzido à metade, e isso já responde a nossa letra B. Se essa torneira despeja 30 litros de água por minuto, então quanto tempo encherá essa piscina? E se eu pegar 2 horas e dividir pela metade, logo nós vamos ter de resultado o que, pessoal? 1 hora, porque 2 dividido para 2 vai dar 1. Logo, a resposta da nossa letra B será 1 hora. Viu como o conteúdo bem explicado e bem abordado ele pode ser simples? A matemática não é esse bicho de 7 cabeças. É só você continuar aqui com a gente nesse canal, porque eu tô aqui e eu não vou descansar até que você aprenda matemática. Vamos para a nossa quarta e última questão para a gente finalizar a nossa aula. Quarta questão: em uma fábrica de revestimentos, 7 máquinas idênticas produzem certa quantidade de azulejos em 12 horas de funcionamento. Buscar a produção, foram adquiridas mais 3 máquinas como essa. Em quantas horas todas essas máquinas podem produzir a mesma quantidade de azulejos? Vamos lá, são 7 máquinas, eu já vou colocar essa informação aqui para ajudar a gente. São 7 máquinas que elas produzem uma certa quantidade de azulejos em 12 horas. Então eu já vou colocar aqui as 2 grandezas, máquinas por horas, e foram adquiridas mais 3 máquinas. Então se tinha 7 e adquiriu mais 3, aumentou para 10 máquinas. E a nossa questão quer saber qual será o tempo gasto agora com essas 10 máquinas. Isso aqui é bem simples, porque nós aumentamos a quantidade de máquinas. Se nós aumentamos a quantidade de máquinas, só que a quantidade de azulejos, isso aqui é importante frisar, a quantidade de azulejos ela permanece a mesma.
Porém, a quantidade de tempo, se eu tenho mais máquinas para fazer a mesma quantidade de azulejos, então a quantidade de tempo, o que vai acontecer? Ela vai diminuir. Então, o que a gente pode fazer? Nós vamos aplicar a definição de números inversamente proporcionais. Ela me disse que eu posso responder isso aqui de duas formas. Eu posso fazer essa multiplicação direta aqui, fazer 7 vezes 12 e 10 vezes x, ou eu posso escrever as nossas razões, porém eu vou ter que inverter essa segunda. De que maneira? Eu vou escrever aqui a fração 7 sobre 10 e ela vai ser igual ao inverso da fração 12, que seria 12 sobre x, vai ficar x sobre 12. Vai acontecer o mesmo que isso aqui, olha, 7 vezes 12, veja, 7 vezes 12 e aqui 10 vezes x, que é o que a gente quer que aconteça. Então, eu vou colocar aqui 10 vezes x vai dar 10x, e isso aqui vai ser igual a 7 vezes 12. E 7 vezes 12 eu já vou colocar aqui direto, vai dar 84. Logo, x vai ser igual a 84 dividido para 10. E 84 dividido para 10 vai dar 8,4. Ou seja, 8,4 horas de produção. Veja que o tempo de produção ele diminuiu, como eu tinha falado no começo da nossa questão. Finalizamos aqui a nossa aula. Muito obrigado por nos assistir. Vai estar aparecendo aqui a aula na nossa tela sobre regra de 3. Assista, vai estar uma aula bem completa se já tiver saído. Muito obrigado por ficar até aqui. Você é um privilegiado. E até a nossa próxima aula.